pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Quem acompanha o Instagram do Cores da Joaninha já sabe que eu tenho por hábito de catalogar meus lápis de cor, na verdade catalogar as cores deles em uma tabela de valores. Tabela de valores nada mais é do que pequenas amostras de cada lápis de cor, né? Como que ele se comporta no papel e quais os tons que a gente consegue fazer com cada cor. Eu tô também precisando fazer essa catalogação com as minhas canetas. Eu não tenho nenhum tipo de catálogo das minhas cores de canetas e ultimamente eu tenho sentido falta disso, principalmente com o estudo de lettering. Então, às vezes eu quero fazer composição de duas cores, de dois tons, daí paro na frente do organizador de caneta e fico lá pensando qual verde usar, qual azul usar. Então, a partir disso, dessa necessidade, eu resolvi criar um caderno que vai ser o meu caderno de amostras. Eu peguei esse caderno aqui que tem um miolo pontado, então eu acho que esse tipo de miolo auxilia bastante na hora de fazer as amostras. E eu vou iniciar esse caderno pelas minhas canetas Fine Liner tons pastel. Então já vou aproveitar que eu vou ter que catalogar e aí já mostro para vocês, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada caneta. Na verdade, esse não é um vídeo de comparativo, e sim de algumas impressões que eu tenho sobre cada marca. Eu considero caneta Fine Liner uma ponta de até 0,5 milímetros. Acima disso, daí eu já considero como ponta média. Eu tenho algumas, vou iniciar pela marca Staedtler, que é essa canetinha aqui. O modelo é a Triplus Fine Liner, é uma caneta de um corpinho bem fininho em formato triangular. Ela tem uma tampa que tem um clipezinho para encaixe e a tampinha encaixa no topo. Então, em termos de design, na minha opinião, ela tá aprovada. A pontinha dela é bem fininha, uma ponta de 0,3 milímetros. A Staedtler lançou recentemente um kit com 6 tons pastel. Eu fui verificar quais eram as tonalidades que estavam nesse kit e descobri que eu já tinha todas, porque eu tenho há muito tempo já o kit com 30 cores da Staedtler. Então quem tiver o kit de 30 cores da Staedtler não precisa comprar esse kit de tons pastel, porque já tem no kit de 30 cores. A Staedtler é uma marca alemã, já está há algum tempo aqui no mercado nacional e eles desenvolvem diversos itens, não só canetas, né, mas eles também têm toda a linha aí de material escolar, tem lápis de cor, inclusive eu possuo deles o lápis de cor da linha escolar, o aquarelável, eu gosto bastante. Eu tenho uma certa quantidade de canetas dessa marca, então é uma caneta que eu já estou acostumada a usar. A vantagem da Staedtler, com relação a muitas canetas, é que você tem fácil acesso a ela, é bem fácil de encontrar no mercado. E ela também é possível se comprar da avulsa, então às vezes se a pessoa quer conhecer o traço da caneta, eu já vi em várias papelarias desse modelo, da Triplus Fine Liner, para vender avulso, então fica bem mais fácil de adquirir a caneta. E ela também tem um preço assim bem bonzinho, não é um preço muito alto não. Fazendo a amostra eu identifiquei que a Staedtler selecionou 6 tons como sendo pastel, mas eu considero que eles estão um pouco vivos para ganhar essa classificação, assim, as cores são bem quentes e eu entendo que para fazer parte de tom pastel deveria ser uns tons um pouco mais suaves, talvez um pouco mais frios. E não é o que acontece com a maioria das canetas que eles selecionaram para comporem, né, esse kit de caneta tons pastel. Eu particularmente deixaria apenas 2 cores, eu deixaria a cor de número 21, que é um tom de um rosinha, e também deixaria a cor cinza, que também tá bem clarinha. As outras 4 cores que eles selecionaram como pastel, eu não deixaria nesse kit não. Pra mim, de pastel, na verdade, elas não têm nada. Elas são muito bonitas, mas eu acho que elas não se encaixam no conceito que eu tenho do que é uma tonalidade pastel. A Staedtler não tem no corpo da caneta nenhum tipo de identificação de cor ou numeração. Eu acabei descobrindo esses números pesquisando no site da marca. Então, lá eu consegui identificar a numeração e aí acabei anotando aí na minha amostra já para saber quais são os números. Eu acho bem ruim essas marcas que não colocam nenhum tipo de identificação, seja nome de cor ou número. É tão importante, né, essa forma essa legenda para quem tem canetas e lápis de cor, ajuda tanto nos projetos. Caneta Stabilo não poderia faltar
aqui no ateliê. Com certeza é uma das canetas mais antigas que eu conheço quando se fala em caneta fine liner, e principalmente caneta colorida. Aqui no Brasil eu acredito que a Stabilo tenha sido a precursora em fazer canetas de pontas tão fininhas, com cores tão vivas. Já na minha adolescência elas existiam, então é uma caneta que está há muito tempo no mercado. A Stabilo lançou um kit com 8 canetas em tons pastel. A Stabilo também é uma marca alemã. Esse modelinho é a Point 88, ela tem uma pontinha de 0,4 milímetros. O corpinho da caneta é todo sextavado, é bem fininho. A tampa não tem clipe, né, para colocar em livro, para transporte, mas a tampinha encaixa no topo da caneta, então isso é bem bom, né, porque não corre risco da gente perder a tampa do corpo da caneta. Todas as canetas da Stabilo são identificadas com um número, então cada cor tem o seu númerozinho de identificação, o que para mim é um ponto extremamente positivo. Eu uso a Stabilo há muitos anos e eu acho o design dela bem ergonômico, então quando a gente tem que escrever muito ou tá fazendo um projeto mais exaustivo, assim, que requer mais tempo de uso da caneta, é muito confortável o uso dela para longos períodos. Algumas cores desse kit também, na minha opinião, são bem vivas e eu provavelmente tiraria ela. Eu acho que eu faria um kit com apenas 6 cores. Eu entendo que tem 2 cores aí que poderiam ficar de fora. Eu tiraria o tom de verde, o número 13, que ele era para ser um verdinho água, mas ele acabou ficando um verde bem aberto. E o roxinho, que é a cor 59, que na minha opinião ficou com bastante intensidade. Então provavelmente ela não estaria na minha composição de tons pastel para a caneta Stabilo. Eu faria um kit mais enxuto, um kit com apenas 6 tons. A Stabilo também consegue comprar avulsa, o que facilita bastante adquirir a caneta, e ela tem um preço bem bacana também, é um preço bem mais acessível. Então, para quem tiver curiosidade de conhecer a caneta, dá para comprar as canetas avulsas. Recentemente eu adquiri mais 2 kits de canetas em tons pastel, que são lançamento aí no mercado, e uma delas é a Atriz Liqueu. Essa caneta aqui vem num estojinho de 6 cores, ela tem um corpinho emborrachado em formato triangular, e o diferencial dessa caneta em comparação às outras é que ela tem um visor onde é possível ver a tinta da caneta se movimentando e a quantidade de tinta que ainda tem no reservatório. Então, quando a tinta estiver acabando, fica fácil de visualizar. A Atriz é uma marca chilena, até onde eu sei, mas a distribuidora deles aqui no Brasil fica lá na minha cidade, em Porto Alegre. Eu não sei dizer para vocês, pessoal, se essa caneta aqui é possível adquirir avulsa. Então, quem souber, coloca nos comentários se vocês já viram elas para vender avulsa. Esses tons pastel, eu só vi em kit até o momento. É um lançamento bem recente, eu até tive um pouquinho de dificuldade de comprar. Como foi lançado recentemente, então a gente sabe, né, que no início as pessoas correm para comprar lançamento e acaba esgotando um pouquinho mais rápido. Mas eu tava bem curiosa para conhecer essa caneta. Ela é uma caneta 0,4 milímetros. A escrita é extremamente macia, muito gostosa. Todas as canetas têm identificação de nome no corpo da caneta, são nomes bem fáceis. Então, amarelo pastel, laranja pastel, rosa pastel e assim por diante. Eu super recomendo essa caneta, eu recomendo todo o kit, porque na minha opinião, foi a caneta que conseguiu cumprir o que se propôs a fazer, que era um kit com canetas em tons pastel. Todas são em tons pastel, um tonzinho bem suave, muito agradável. Então é uma caneta que está super aprovada, na minha opinião. Se vocês tiverem que escolher um kit, eu ia sugerir para vocês escolherem esse, assim, pelo custo-benefício que ele traz. Outro lançamento recente no mercado foram as canetas da Faber-Castell, da linha Fine Pen. Ela é uma caneta que tem um corpinho um pouco mais robusto do que as outras que eu mostrei para vocês até agora. Isso para mim é um ponto negativo, porque eu sempre gosto de canetas que têm um formato mais minimalista, que são mais fininhas, porque ocupa menos espaço no estojo. A Faber-Castell é uma outra marca alemã. Essas canetas aqui estão com uma pontinha 0,4 milímetros, a tinta é a base da água, flui super bem, é uma caneta bastante gostosa. Eu acho que a Faber também conseguiu cumprir o que prometia, né, que era um kit de tons pastel. Então é uma caneta que também eu recomendo. A única coisa é que é um kit mais enxuto, são apenas 4 cores e o da Atriz vem 6 cores. Então eu acho que a Atriz
ganha nesse quesito, assim, em termos de quantidade de cores, tem uma paleta maior. Mas da Faber-Castell também é super recomendada e a gente sabe que a Faber é uma marca muito fácil de ser encontrada no mercado. Como foi um lançamento recente, esse kit em especial eu tive um pouco de dificuldade de conseguir, mas eu acredito que isso aí deva melhorar nos próximos meses, isso já deva estar bem mais tranquilo, eles já devem estar fazendo reposição dessas canetas no mercado, então vai virar também de fácil acesso. Faber-Castell que é vendida em quase todas as papelarias. No corpinho da caneta não tem nenhum tipo de identificação sobre o nome da cor, mas na embalagem tem. E essas canetas estão com um nomezinho bastante criativo, então é marshmallow, bala de menta, cupcake, uns nomes assim bem adequados para as cores que eles apresentam. E eu deixei pro fim a grande estrela das minhas canetas em tons pastel. Essas canetas aqui eu comprei na Liberdade, são canetas japonesas da marca Pilot. O modelo é Juice Up. A tinta delas, diferente de todas as outras que eu mostrei pra vocês até agora, que eram a base d'água, essa aqui tem uma tinta em gel. E eu acho que isso que faz todo o diferencial. Essa pontinha bem fininha com essa combinação de tinta ganhou meu coração em disparado. Sem dúvida nenhuma, é a minha caneta preferida, é minha queridinha. Ela tem um preço nem um pouco cristão. Quando eu tava na loja e a menina me falou o valor, eu quase caí pra trás. Foi em torno de R$130 esse kit. E eu confesso pra vocês que nesse momento doeu o bolso. Mas quando eu experimentei a caneta, eu não consegui resistir. Ela é muito boa. Pro meu tipo de escrita, pro formato da minha mão, ela se encaixa perfeitamente. A tinta é bem fluida. O traço fica bonito, a escrita. Então não tinha como eu não trazer essa caneta para casa. Quem for no Japão e tiver a oportunidade de comprar, por favor, compre, porque lá deve ser 1/5 do preço que eu paguei aqui no Brasil e já aproveita e me traz mais um kit de presente. Afinal de contas, fui eu que te dei essa dica. Então lembra de mim na hora que tu estiver no Japão fazendo tuas comprinhas de papelaria e me envia uma de presente, porque, gente, vale muito a pena. Eu tenho vontade de ter agora todas as cores dessa caneta. Ela tem um formatinho um pouco diferente, o design dela, né? É de pontinha retrátil, então a gente aperta no topo da caneta, mesmo formato de lapiseira, né? A gente aperta no topinho da caneta e a ponta sai, uma pontinha de metal. E a vantagem, né, o grande diferencial dessa caneta, por ser uma caneta em gel, é que ela também escreve no papel preto. E por isso a gente conta aí na paleta de cores dessa caneta com a cor branca. No papel preto o resultado fica muito bonito. Eu espero que o vídeo esteja reproduzindo toda a beleza da caneta. Sem dúvida nenhuma, sem medo de errar. Essa é minha caneta preferida da vida quando se fala em caneta Fine Liner em tons pastel. Gostei muito, tá aprovada, tô muito curiosa para conhecer as outras cores, espero ter a oportunidade de encontrar essas canetas por um preço mais acessível, porque eu realmente gostaria de ter toda a paleta de cores dessa caneta. Então essas são as minhas canetas Fine Liner em tons pastel, esses tons que são um pouquinho mais suaves e que ficam super bonitos em qualquer projeto. Eu fiz a minha amostra em um caderno que tem um miolo de 120 gramas, então naturalmente não transferiu para o outro lado. Criou uma leve sombra, mas muito sutil. Eu acredito que em um caderno escolar, que a folha seja um pouquinho mais fininha, deva transferir um pouco ou criar uma sombra um pouco mais marcada. Teria que realmente fazer o teste, mas o objetivo do vídeo não era esse, né? De fazer um review de cada caneta, e sim de mostrar para vocês quais as canetas que eu tenho em tons pastel. A gente encerra o nosso bate-papo aqui, mas continua ele nos comentários. É muito importante eu saber a opinião de vocês e se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu pretendo catalogar todas as minhas canetas, então esse caderno ainda vai crescer um pouquinho. E se vocês quiserem, eu posso ir mostrando os outros tipos de caneta que eu tenho e como é a cor de cada uma delas. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!